Valdir Maciel, terapeuta corporal, formação e aperfeiçoamento profissional em massoterapia com estética corporal, especialização no tratamento com pedras quentes, especialização em pindas chinesas, certificação em Shiatsu Express, Quick Message, Reikiano níveis 1 e 2, escritor e palestrante. Olá amigos, sou Valdir Maciel, terapeuta corporal, falo do Rio de Janeiro e estou muito contente de fazer parte desse time que dará dicas de como transformar a vida de quem quer empreender. O objetivo dessa palestra é dar uma visão geral de como levantar as informações necessárias para se tomar a iniciativa de empreender. É cada vez mais intensa a busca pela qualidade de vida. As pessoas vêm lançando mão de tudo que é possível para atingir o equilíbrio entre o corpo e a mente. O estresse da vida moderna, aliado aos hábitos alimentares pouco saudáveis e à falta de exercícios físicos, contribuem para o envelhecimento precoce e o surgimento de vários tipos de doença. Atento a esses fatos, vários profissionais ligados à área de saúde estão se capacitando para oferecer terapias alternativas destinadas à melhoria da saúde da população. Dentre essas terapias destacam-se as provenientes da cultura oriental. Fruto de resultados obtidos ao longo da história, cada vez mais as pessoas estão aderindo a essas práticas que se fundamentam em relaxamento, massagens, ervas, alimentos, acupuntura e exercícios diversos. Hoje em dia, as pessoas estão mais abertas e dispostas a aceitarem as terapias alternativas, como a yoga, o shiatsu, a acupuntura e a massagem em geral, para as ajudar a enfrentar a tensão e o excesso de trabalho, equilibrando o corpo e a mente. O empreendedor interessado em oferecer estes serviços deve estar devidamente habilitado ou então ser conhecedor das práticas a serem oferecidas e estar associado com pessoas capacitadas para a execução dos serviços. O tratamento complementar de saúde pode contribuir e muito à atitude mental de uma pessoa, podendo aliviar, amenizar e até curar várias doenças. Este mercado encontra-se em amplo crescimento. As pessoas buscam algo além do equilíbrio entre o corpo e a mente. Elas buscam principalmente a cura para determinados males. O negócio a ser montado deve levar em conta essas expectativas e trabalhar de forma responsável e honesta o que pode ser feito com cada cliente. Atualmente tem-se registro de que mais de 50 países adotam as terapias orientais como métodos terapêuticos e preventivos, assim como a Organização Mundial de Saúde recomenda que sua prática seja difundida. Existem inúmeros estudos que já comprovam os diversos benefícios que as terapias alternativas trazem à saúde e estão, sem dúvida alguma, se tornando cada vez mais conhecidas graças à divulgação da mídia escrita e falada. Outro fator que favorece muito a difusão da prática das terapias está no fato de que os médicos estão tomando cada vez mais consciência dos benefícios das terapias de saúde complementar e várias pesquisas publicadas nos mais respeitados periódicos internacionais vêm comprovando a eficácia desses tratamentos. Trata-se de um mercado que cresce em média 30% ao ano no país desde 1998, segundo estatísticas de empresários do setor. Quem tem afinidade com o ramo e quer montar um negócio promissor pode abrir uma clínica de terapias. Como se trata de uma atividade em constante expansão, o empreendedor atento poderá aumentar suas chances de lucro a cada ano. A localização do negócio é um fator muito importante para o seu sucesso. No caso de uma clínica de terapias complementares, um dos elementos que devem ser levados em conta no momento da escolha do local diz respeito à vizinhança, pois locais muito barulhentos tendem a dificultar a realização de diversas práticas fundamentadas no relaxamento e meditação. Outro aspecto que diz respeito à localização da empresa é que, se não estiver de acordo com as normas da prefeitura quanto ao que rege o plano diretor para o exercício da atividade econômica, acaba inviabilizando o seu registro. É possível montar uma clínica de terapias orientais em salas comerciais, casas ou em parcerias com hotéis, desde que os mesmos ofereçam as condições para que a oferta dos serviços e terapias. O local deve ficar próximo ao centro da cidade ou em alguma avenida de grande fluxo. Para dar início ao processo de abertura da empresa, é necessário que se cumpram os seguintes procedimentos que veremos a seguir. Exigências legais e específicas. Consulta comercial. Antes de realizar qualquer procedimento para a abertura de uma empresa,
deve-se realizar uma consulta prévia na prefeitura ou administração local. A consulta tem por objetivo verificar se no local escolhido para a abertura da empresa é permitido o funcionamento da atividade que se deseja empreender. Órgão responsável: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Urbanismo. Busca de nome e marca. Verificar se existe alguma empresa registrada com o nome pretendido e a marca que será utilizada. Órgão responsável: Junta Comercial ou Cartório, no caso de sociedade simples, e Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Arquivamento do contrato social, declaração de empresa individual. Esse passo consiste no registro do contrato social. Verifica-se também os antecedentes dos sócios ou empresários junto à Receita Federal por meio de pesquisas do CPF. Órgão responsável: Junta Comercial ou Cartório, no caso de sociedade simples. Solicitação do CNPJ. Órgão responsável: Receita Federal. Solicitação da inscrição estadual. Órgão responsável: Receita Estadual. Alvará de licença e registro na Secretaria Municipal de Fazenda. O alvará de licença é o documento que fornece o consentimento o consentimento para a empresa desenvolver as atividades no local pretendido. Para conceder o alvará de funcionamento, a Prefeitura ou a Administração Municipal solicitará que a Vigilância Sanitária faça inspeção no local para averiguar se está em conformidade com a resolução da Anvisa. Matrícula no INSS. Órgão responsável: Instituto Nacional de Seguridade Social, Divisão de Matrículas. Além de todos esses processos, o empreendedor deverá registrar sua clínica de terapias orientais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados. O empreendedor deverá consultar ainda o órgão de fiscalização ambiental, FEAM, ou a Superintendência Regional do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SUPRAM, a fim de obter esclarecimentos sobre regularização ambiental e, se for o caso, obter a certidão de dispensa, CD, junto ao órgão ambiental competente. Utilizando o exemplo de uma pequena clínica de terapias orientais, podemos imaginar que a empresa se instalará em um espaço de aproximadamente 90 metros quadrados. O espaço se dividirá em recepção, 2 salas e um banheiro vestiário. A estrutura contará com um ambiente climatizado, iluminação indireta, paredes de pintura acolhedora e mobiliário específico. É muito importante lembrar que a decoração é elemento fundamental nesse segmento, pois é importante que o cliente se sinta bem acolhido em um ambiente agradável e relaxante. Também é importante que o empresário forneça boas condições de trabalho aos seus colaboradores, fato este que se reflete positivamente na satisfação e produtividade. Outro aspecto a ser observado refere-se à adequação, ergonomia, dos postos de trabalho, pois em função da duração e caráter repetitivo das atividades realizadas, é muito importante que os funcionários estejam bem acomodados, em cadeiras e acessórios apropriados para evitar problemas de saúde ocupacional. O modelo de estrutura tendência seria a popularização dos termos orgânico, consciência ecológica e sustentabilidade. Já se faz também presente nas estruturas das clínicas de terapias mais modernas, principalmente no mercado internacional. Neste sentido, uma opção de estrutura em consonância com essas tendências alia espaços agradáveis e ao mesmo tempo ecologicamente corretos. Para tanto, a planta arquitetônica da clínica é desenvolvida estrategicamente, buscando minimizar o impacto ambiental e especialmente a maximizar a utilização da luz solar, reduzindo a necessidade de energia e promover adequado e fácil acesso às áreas e processos de reciclagem de materiais e facilitar uma possível expansão física do espaço quando do crescimento da operação da clínica, evitando obras desnecessárias e utilização excessiva de materiais de construção. Para a criação de uma clínica de terapias de pequeno porte, deve-se contar com uma estrutura mínima de 4 funcionários. Considera-se a necessidade inicial de 2 funcionários habilitados e treinados para a aplicação das terapias, um para serviços gerais e mais um no comercial, secretariado, além da presença em tempo integral do empresário.
Neste segmento, é muito corrente a contratação de prestadores de serviço. Terapeutas e médicos especialistas em homeopatia e nutrição, por exemplo, são contratados como prestadores de serviço. Nesse caso, em geral, o profissional fica com 60% do valor do serviço e o restante fica para a clínica. É importante lembrar que os profissionais terceirizados são profissionais autônomos que não seguem o regime CLT. Recomenda-se ainda a adoção de uma política de retenção de pessoal, oferecendo incentivos e benefícios de natureza financeiras ou outros. Assim, a empresa poderá diminuir os níveis de rotatividade e obter vantagens como a criação de vínculo entre funcionários e clientes e ainda a diminuição de custos com recrutamento e seleção, treinamento de novos funcionários, custo com demissões. É muito importante que o empresário, antes de iniciar suas atividades, visite outras clínicas semelhantes e também peça para ver os equipamentos dos fornecedores em funcionamento. Esses cuidados iniciais são de grande utilidade para a escolha dos melhores e mais apropriados equipamentos, para iniciar-se um novo negócio. É necessário definir com clareza as especificações técnicas, modelos, marcas e capacidades para depois escolher os equipamentos, instalações e materiais diversos, bem como as principais técnicas a serem adotadas. Os equipamentos essenciais para a instalação de uma clínica de terapias orientais são os seguintes. Equipamentos essenciais: macas de massagem, banheiras, ar-condicionado, equipamentos de som, equipamentos de eletroestimulação, cadeiras especiais para massagem, máquinas e equipamentos para lavanderia, mobiliário, entre outros. O mercado do bem-estar apresenta uma infinidade de soluções que devem ser utilizadas de acordo com o objetivo do negócio e dos serviços que serão ofertados. É importante lembrar que neste setor a qualidade da matéria-prima é fator de vital importância para fidelizar os clientes. Existe uma infinidade de marcas de produtos cosméticos no mercado. É importante que o empreendedor experimente alguma delas antes de se decidir pela marca definitiva que a empresa adotará. Nessa perspectiva, é fundamental fazer uma pesquisa junto aos clientes, normalmente ao final de cada tratamento, sobre a qualidade dos produtos e serviços oferecidos para obter-se um termômetro das preferências, o que facilitará a escolha dos melhores insumos e marcas no futuro. A aplicação das terapias complementares envolve mais que o tratamento. É imperativo que o terapeuta esteja saudável. A disciplina é a maior importância, pois sem ela o terapeuta pouco pode aprender sobre si mesmo e sobre os outros. A disciplina conduz naturalmente à saúde, e o terapeuta saudável é bem mais qualificado para tratar dos outros. A postura a ser adotada pelo terapeuta oriental é no sentido de relembrar às pessoas a fonte dessa desarmonia. É relativamente fácil eliminar os sintomas de doenças como dores e angústia. No entanto, este não é o propósito verdadeiro do terapeuta. O objetivo é restabelecer a harmonia do homem com o universo. A organização de um empreendimento dessa natureza divide-se nas seguintes etapas. Organização de um empreendimento. Administração geral. Uma estrutura composta de gerência que coordena as compras, determina os serviços a serem oferecidos e os profissionais a serem contratados. Comercial, divulgação e propaganda do empreendimento. Pode construir uma etapa separada na administração da empresa, mas também pode ser absorvida pela equipe da administração geral. Controle de qualidade. O empreendimento deverá existir um controle quanto à utilização dos produtos, onde serão verificados prazos de validade, conservação e manipulação, assim como na utilização de materiais e conservação do espaço no que se refere à higiene. Terceirização. Pode-se contratar alguns profissionais terceirizados para a oferta de determinados serviços específicos. Oferta do serviço ao cliente. Após estruturada a empresa, definidos os seus principais serviços, divulgada na mídia e contratados os principais profissionais de maneira sucinta, podemos dizer que, finalmente, os serviços poderão ser oferecidos aos clientes. Além dessas peculiaridades, a clínica deve dispor de agenda e secretária para promover o controle e a organização das sessões. A automação das atividades industriais, comerciais e de serviços
é um dos principais requisitos para uma participação mais competitiva de uma empresa no mercado. Nesse sentido, torna-se necessário manter sob controle e decisão um número crescente de aspectos relacionados com a produção e serviços, inclusive aqueles que estejam vinculados com as áreas comercial, suprimento, estocagem, manutenção e logística. Para esse tipo de empresa, o nível de automação não se apresenta muito expressivo. Trata-se de uma prestação de serviço, caso a caso, onde não é possível qualquer tipo de automatização. No que se refere ao processo de agendamento e controle, existem muitos softwares disponíveis no mercado e já em operação nas clínicas médicas das mais diversas especialidades, que podem ser utilizados pelo empreendimento. Existem ainda diversos sistemas informatizados que podem auxiliar o empreendedor na gestão de uma pequena empresa. Os canais de distribuição são os meios utilizados pelas empresas para escoar sua produção e ofertar seus serviços. A importância dos canais de distribuição é fundamental e seu custo pode representar uma parcela considerável no preço final do produto vendido ao consumidor. Os canais não só satisfazem a demanda através de produtos e serviços no local, em quantidade, qualidade, preços corretos, mas também têm papel fundamental no estímulo à demanda, através das atividades promocionais dos componentes ou equipamentos atacadistas, varejistas, representantes ou outros. No caso do segmento do qual estamos tratando nessa ideia de negócio, é importante lembrar que o produto do qual estamos falando é, na verdade, a oferta de um serviço, ou de vários serviços. Apesar desse produto ser intangível, seus resultados podem ser visíveis e é nessa perspectiva que a clínica de terapias orientais trabalha, mostrando os resultados que podem ser alcançados a partir de cada tratamento. Existe um grande número de canais disponíveis para ofertar os serviços de clínicas de terapias orientais. Entre eles, podemos destacar os seguintes: contato via e-mail, malas diretas, telefone ou internet, site da empresa, franquias, esse é um dos mais utilizados pelas empresas do segmento de bem-estar, revistas, feiras e eventos relacionados ao setor. Investimento consiste na aplicação de algum tipo de recurso esperando um retorno superior àquele investido em um determinado período de tempo. O investimento que deve ser feito em um empreendimento varia muito de acordo com seu porte. O investimento médio para a criação de uma clínica de terapias orientais varia muito de acordo com o tamanho do empreendimento e dos serviços que pretendem ser ofertados para a clientela. A fim de exemplificar a estruturação dos investimentos, apresenta-se a seguir uma lista dos principais equipamentos a serem adquiridos para a operação de uma clínica composta de 3 ambientes para terapias, massagem e acupuntura, por exemplo, um ambiente para banho ou furô, um banheiro completo, um lavabo, recepção e escritório. Vamos ver. Investimento: marcas de massagem R$1.000, banheiro ou furô R$3.000, aparelho de ar-condicionado R$3.000, equipamento de som R$1.000, cadeira especial para massagem R$500, equipamento de eletroestimulação R$500, toalhas, lençóis, etc. R$1.000, mobiliário e equipamentos para escritório e recepção R$10.000. Perfazendo um total aproximado de R$20.000, além da estimativa de outros R$10.000 para a reforma de estrutura do imóvel a ser ocupado, instalações, ajustes e etc. Os valores acima relacionados são apenas uma referência para a constituição de um empreendimento dessa natureza. Para dados mais detalhados, é necessário saber exatamente quais os serviços serão oferecidos pela clínica. Nesse sentido, aconselhamos ao empreendedor interessado em construir um negócio dessa natureza a realização de um levantamento mais detalhado sobre os potenciais investimentos depois de elaborado seu plano de negócios. Além disso, os valores acima irão variar conforme a região geográfica que a clínica irá se instalar, da necessidade de reforma do imóvel, do tipo de mobiliário escolhido e etc. Capital de giro é um montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter para garantir fluidez nos ciclos de caixa. O capital de giro funciona como uma quantia imobilizada no caixa, inclusive banco, da empresa para suportar as oscilações de caixa. O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa. São eles prazos médios recebidos de fornecedores, prazos médios de estocagem e prazos médios concedidos a clientes.
Quanto maior o prazo concedido aos clientes e quanto maior o prazo de estocagem, maior será a sua necessidade de capital de giro. Portanto, manter estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode melhorar muito a necessidade de imobilização de dinheiro em caixa. Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão de obra, aluguel, impostos e outros forem maior que o prazo médio de estocagem, somadas ao prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção do dinheiro disponível para suportar as oscilações de caixa. Neste caso, um aumento de vendas implica também um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da empresa deve ser, ao menos parcialmente, reservado para complementar essa necessidade do caixa. Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores forem maiores que os prazos médios de estocagem e os prazos concedidos aos clientes para pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar para quando o dinheiro disponível em caixa é necessário para honrar compromissos de pagamentos futuros, fornecedores, impostos. Portanto, retiradas e imobilizações excessivas poderão fazer com que a empresa venha a ter problemas com seus pagamentos futuros. Um fluxo de caixa com previsão de saldos futuros de caixa deve ser implantado na empresa para a gestão competente da necessidade de capital de giro. Só assim as variações nas vendas e nos prazos praticados do mercado poderão ser geridas com precisão. O capital de giro necessário para a manutenção do empreendimento também vai variar de acordo com seu porte. Tendo em vista um investimento inicial de R$30 mil, estima-se a necessidade do capital de giro em torno de R$11 mil, valor que deve estar disponível na conta para pagamentos, conforme demonstrado a seguir na análise de custos para a estrutura considerada. São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão incorporados posteriormente ao preço dos produtos ou serviços prestados, como aluguel, água, luz, salário, honorários profissionais, despesas de vendas, matéria-prima e insumos consumidos no processo da produção. O cuidado na administração e redução de todos os custos envolvidos na compra, produção e venda de produtos ou serviços que compõem o negócio indica que o empreendedor poderá ter sucesso ou insucesso. Na medida em que encarar como ponto fundamental a redução de desperdícios, a compra pelo melhor preço e o controle de todas as despesas internas. Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no resultado final do negócio. Nesse setor, os custos fixos abrangem despesas de funcionamento da empresa, salários em cargos de administração, prolabore, aluguéis, tarifas de água, luz, telefones, equipamentos e prestadores de serviços. Os custos variáveis referem-se a custos de materiais, suprimentos e comissão da equipe de trabalho, entre outros. Os custos não operacionais estão relacionados às despesas ou investimentos de ordem comercial, como publicidade e propaganda. A listagem a seguir procura apresentar de forma simplificada os principais itens de custo mensal que devem ser absorvidos por uma pequena clínica de terapias orientais. Custo mensal: aluguel R$1.000, matéria-prima R$800, luz, telefone, água e internet R$1.000, contador R$400, salários diretos mais encargos R$3.000, salários indiretos, prestadores de serviços R$1.000, manutenção R$200, despesas correntes R$400, outras despesas mensais como insumos R$200, publicidade e propaganda R$500, prolabore R$2.500, total mensal R$11.000. Lembramos que esses custos são baseados em estimativas para uma empresa de pequeno porte. Aconselhamos ao empresário que queira abrir um negócio dessa natureza a elaboração de um plano de negócios no sentido de estimar os custos exatos do seu empreendimento conforme o porte e os serviços oferecidos. Agregar valor é dar um salto de qualidade em uma ou mais características do produto ou serviço, que de fato são relevantes para a escolha do consumidor. Não basta possuir algo que os produtos concorrentes não oferecem. É necessário que esse algo a mais seja reconhecido pelo cliente como uma vantagem competitiva e aumente o seu nível de satisfação com o produto ou serviço prestado. Além disso, para agregar valor não basta reduzir custos,
É preciso conhecer bem o mercado no qual a empresa atua, bem como as preferências dos clientes. Os empresários devem ter em mente que fatores como qualidade, item obrigatório, prazo e preço são condições mínimas para que uma empresa permaneça no mercado. O diferencial a ser oferecido é fator determinante na preferência do cliente, a qual agrega valor ao negócio, chegando ao ponto do consumidor estar disposto a pagar mais caro pelo serviço em relação a outras ofertas. Esses diferenciais dependem da relação entre os negócios e podem estar fundamentados em ofertas de serviços distintas da maioria dos concorrentes, como, por exemplo, facilidade no agendamento, flexibilidade dos profissionais, opção na forma de pagamento, capacidade para a realização de serviços especializados, variação no mix dos serviços, entre muitas outras opções. Destaca-se como um diferencial com forte valor agregado a participação de profissionais renomados e equipe com elevado grau de qualificação à disposição dos clientes. O atendimento a domicílio também se configura como uma oferta diferenciada cada vez mais valorizada pelo mercado. Além desses aspectos, para agregar valor aos serviços propostos por uma clínica de terapias, existem diversas opções, das mais simples às mais sofisticadas. Dentre elas podemos citar: introduzir novas técnicas e atividades, focar mais na área estética, apresentando serviços de relaxamento a seus clientes, introduzir novidades na área da beleza, bem-estar físico e mental, disponibilizar equipamentos aeróbicos modernos, fazendo parte do leque de serviços oferecidos aos clientes, oferecer serviços de alimentação complementando a sequência de atendimentos, cultivar o relacionamento com o cliente através de cartas de fidelidade e promoções. Nesse tópico, foram apresentadas apenas algumas opções de diversificação, agregação de valor para uma clínica de terapias complementares. Vale ressaltar que sempre é possível propor melhorias e novidades. Para isso, é indicado observar hábitos, ouvir as pessoas e criar novos produtos e novos serviços com o objetivo de ampliar os níveis de satisfação dos clientes. A propaganda é um importante instrumento para tornar a empresa e seus serviços conhecidos pelos clientes potenciais. O objetivo da propaganda é construir uma imagem positiva frente aos clientes e tornar conhecidos os serviços oferecidos pela empresa. A propaganda pode ser feita utilizando os mais variados meios de comunicação, como mala direta e e-mail, informando sobre promoções e novidades, mídias especializadas, rádio, TV, jornais e revistas, placas e outdoors, panfletos, guias de turismo e etc. A mídia mais adequada é aquela que tem a linguagem adequada ao público-alvo, que se enquadra no orçamento do empresário e tem maior penetração e credibilidade junto ao cliente. Mas a melhor publicidade é o boca a boca dos clientes satisfeitos. Nesse tipo de negócio, é primordial montar uma clientela fiel, que divulgue a clínica. O faturamento vai depender da frequência de uma boa quantidade de pessoas, alertando para a adequação entre localização e público-alvo. Uma pesquisa de mercado, por exemplo, feita antes de montar o negócio, seria uma boa estratégia para identificar o seu público-alvo. No caso específico da clínica de terapias complementares, existe uma grande oportunidade na relação com profissionais da área médica, podendo estabelecer parcerias de indicação dos serviços. É interessante que o empresário elabore um folder, panfleto de divulgação, que relacione os serviços ofertados, a capacidade de atendimento da empresa e também mostre algumas fotos da estrutura e da equipe, bem como relacione alguns clientes para consulta, lembrando de pedir autorização aos mesmos para isso. E com esse material saia fazendo visitas a novos clientes. Algumas iniciativas de pequenos patrocínios, comunitários, anúncios em jornais, páginas de internet e propagandas em rádio podem surtir efeito positivo na divulgação do nome da empresa. Atualmente, a presença de clínicas online está a crescer a um ritmo considerável. A internet é a melhor forma de divulgar espaço dos sonhos, promoções irresistíveis, comprar produtos da clínica e fazer reservas imediatamente online. Informações fiscais e tributárias. O segmento de clínica de terapias orientais, assim entendido pela CNAE/IBGE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 8690-9/01, como atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana, não poderá optar pelo Simples Nacional, regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas ME, microempresas, e EPP, empresas de pequeno porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123 de 2006, por se enquadrar como atividade vedada na Lei Complementar 123 de 2006, consolidada pela RCG-SN 94 de 2011. Nesse segmento, temos as seguintes opções tributárias. É o lucro que se presume através da receita bruta de vendas de mercadorias ou prestações de serviços. Trata-se de uma forma de tributação simplificada utilizada para determinar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração pelo lucro real. Nesse regime, a apuração do imposto de renda e da contribuição social é feita trimestralmente. A base de cálculo para a determinação do valor presumido do imposto de renda e da CSLL é de 32% sobre a receita bruta para a atividade de escritório de consultoria. Sobre o resultado da base de cálculo, receita bruta vezes 32%, aplicam-se as seguintes alíquotas. Lucro presumido. IRPJ, 15% para a determinação do imposto de renda à pessoa jurídica. Poderá haver um adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder o valor de R$20 mil no mês, ou R$60 mil no trimestre, uma vez que o imposto é apurado trimestralmente. CSLL, 9% para a determinação da CSLL. Não há adicional de imposto. Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes impostos que são apurados mensalmente. O PIS, 0,65% sobre a receita bruta total e CONFINS, 3% sobre a receita bruta total. É o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações estabelecidas em nossa legislação tributária. Esse sistema é o mais complexo, que deverá ser muito bem avaliado por um contador quanto à sua aplicação neste segmento. As alíquotas para este tipo de tributação são: lucro real, IRPJ, 15% sobre a base de cálculo lucro líquido. Haverá um adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder o valor de R$20 mil, multiplicado pelo número de meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou com opção do lucro estimado mensalmente e apuração anual. CSLL, 9%, determinada nas mesmas condições do imposto de renda à pessoa jurídica, e PIS, 1,65% sobre a receita bruta total compensável. CONFINS, 7,65% sobre a receita bruta total compensável. E ISS, calculado sobre a receita de prestações de serviço. Varia conforme o município onde a empresa estiver sediada. Norma técnica é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada por fabricantes, consumidores e organismos neutros, governo, instituto de pesquisa, universidade e pessoa física. Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização do país. Seguem algumas dessas normas. Norma técnica. ABNT NBR 9050-2004, versão corrigida 2005. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Esta norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. ABNT, NBR, IEC 60839-1-1 de 2010, Sistemas de Alarme, Parte 1, Requisitos Gerais, Seção 1, Geral. Esta norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento, controle após instalação, operação, ensaio de manutenção e registro de sistemas de alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas,
de propriedade e do ambiente. Norma técnica. ABNT NBR 5626 de 1998. Instalação predial de água fria. Esta norma estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. As exigências e recomendações aqui estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito aos princípios de bom desempenho da instalação e da garantia de potabilidade da água no caso de instalação de água potável. ABNT NBR 5419/2005, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Esta norma fixa as condições de projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), para proteger as edificações, estruturas definidas em 1,1.2 contra a incidência direta nos raios. A proteção se aplica também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se encontrem no interior dessa edificação, estrutura ou no interior da proteção imposta pelo SPDA instalado. Nesse tópico, segue algumas dicas importantes para quem pensa em montar uma clínica de terapias complementares. Pontualidade nos atendimentos. Nesse segmento, as pessoas buscam momentos únicos e raros de descanso. Por esse motivo, preferem sempre marcar horários para serem atendidos. Nesse sentido, cabe ao empreendedor, administrar o tempo de atendimento dedicado a cada cliente, evitando que haja espera e insatisfação por parte da clientela. Silêncio. Uma clínica de terapias orientais deve ser silenciosa para que o cliente possa aproveitar completamente dos serviços que foram ofertados e saia do tratamento relaxado e satisfeito. Materiais de qualidade. Os produtos a serem utilizados devem ser de qualidade e apresentados ao cliente para que ele possa ter consciência que está sendo tratado com os melhores produtos. Dar feedbacks aos clientes. É importante dar retorno aos clientes sobre os resultados de cada tratamento empregado através de balanços realizados no decorrer do tratamento, pelo menos no início e no final do tratamento. Criar a fidelidade dos clientes. Pode ser feito através da criação de uma carta fidelidade que poderá ser revertida em redução em algum tratamento depois de utilizada um certo número de vezes. Oferecer um ambiente elegante, mas sem exageros para que os clientes sintam-se à vontade e acolhidos. Oferecer um serviço cordial e hospitaleiro. Ter um responsável ou estar presente diariamente no empreendimento. Relacionar-se bem com a vizinhança. Conhecer bem as exigências da vigilância sanitária. Para o empreendedor que está começando, uma dica para diminuir os custos é investir em alguns equipamentos usados. Ou estratégia interessante, nesse caso para a divulgação do negócio, é a participação nas mais diversas feiras e eventos sobre o setor que trazem novidades sobre as tecnologias e serviços empregados e permitem conhecer melhor o próprio mercado e os concorrentes. É importante que o empreendedor tenha aptidão para o negócio e vontade de aprender, buscando informações em centros tecnológicos, cursos, livros e revistas especializadas, ou junto a pessoas que atuam na área. Outras características importantes relacionadas ao risco do negócio podem ajudar no sucesso do empreendimento. Busca constante de informações e oportunidades, iniciativa e persistência, comprometimento, qualidade e eficiência, capacidade de estabelecer metas e assumir riscos, planejamento e monitoramento sistemáticos, independência e autoconfiança, senso de oportunidade, conhecimento do ramo, liderança e espírito cooperativo. Além dessas características básicas, é muito importante que o profissional desta área saibam lidar bem com o público, sendo simpáticos e agradáveis para garantir a fidelidade do cliente e ganhar sua confiança. É importante ainda a realização de cursos e capacitações constantes para atualizar-se, tendo em vista que esse mercado evolui rapidamente. É importante que o empreendedor conheça bem todas as técnicas e equipamentos que são disponibilizados em seu estabelecimento. Uma boa dica que dou é procurar um posto de Sebrae de sua cidade, onde existem vários cursos e todas essas informações que eu acabei de passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, somente entrar em contato com os endereços abaixo. Muito obrigado e até a próxima!